Leiamos a palavra Lucas 15, 8 e 9, que fala sobre a perda. Perdão, alguém perdeu alguma coisa. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Podeis assentar. A palavra de hoje, procurando a dracma perdida. Quantos de nós já perdemos alguma coisa? Quantos de nós em algum momento já não perdemos alguma coisa na nossa vida? Quantos de nós já não perdemos um emprego? Quantos de nós já não perdemos um ente querido? Quantos de nós já não perdemos alguém muito importante, alguma coisa muito importante, uma casa, um brinquedo? Quantos de nós já não perdemos nessa vida? E que eu gostaria que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração é que nós devemos procurar a dracma perdida. Porque muitas vezes aquilo que nós perdemos e nós não sabemos onde colocamos, nem sabemos onde está. Muitas vezes a gente se encontra perdido, mesmo dentro de uma casa. Aquela mulher, naquela situação, diz a Bíblia que ela acende uma luz. Se acendeu a luz é porque estava de noite. E se estava de noite, por que ela ainda estava procurando aquela dracma, aquela moeda? Ela não poderia deixar para o outro dia, para esperar o dia clarear, para procurar aquela moeda, aquela dracma, aquele valor. Não. Ela não esperou o dia amanhecer para procurar a moedinha, para procurar alguma coisa que tinha valor na vida dela. Ela para tudo, ela começa, eu imagino, parafraseando, que aquela mulher começa a arrastar os móveis, arrastar o sofá, arrastar a cama, arrastar tudo para começar a procurar. E quando ela começa a procurar, ela não enxerga, ela não vê. E eu imagino que a gente, quando está procurando alguma coisa dentro da nossa casa, e justamente na hora da gente sair, na hora que a gente tem um compromisso, e aquela situação desaparece. Já aconteceu com vocês? Comigo já. Eu imagino que aquela mulher não se desesperou. Eu imagino que aquela mulher não entrou em desespero, mas ela simplesmente foi estratégica, foi estrategista. Ela teve consciência de que se ela buscasse, ela encontraria. Porque só busca quem tem fé que vai encontrar. Só levanta cedo para procurar um emprego quem tem disposição de bater na porta e dizer assim: a porta vai se abrir. Porque quem não tem disposição e não tem fé, não consegue se levantar. Mas aquela mulher, ela teve disposição, ela teve fé, ela sabia que a moeda estava perdida e estava dentro de casa. A moeda não estava fora, a moeda estava dentro da casa dela, senão ela teria começado a procurar pelo quintal. Mas ela acende a lâmpada para encontrar, para procurar. No primeiro momento, a história central da dracma é o resgate da nossa identidade. Nunca se ouviu falar tanto de identidade como no tempo de hoje. Eu, inclusive, estou falando sobre identidade. O filme Mais Que Vencedores fala sobre identidade. Muito bom, por sinal. Eu me lembro, na Bíblia, de Maria Madalena. Maria Madalena é lembrada como a mulher que teve uma liberação de 7 demônios. A identidade de Maria Madalena, em princípio, era a mulher que tinha 7 demônios.
Mas a partir do momento que Jesus chega até ela, que Jesus a encontra, que ela encontra com Jesus, agora Maria Madalena, os demônios são expulsos, os demônios vão embora, e agora ela é vista, ela tem uma nova identidade, porque agora ela é filha, ela é discípulo, ela é aquela que serve Jesus com os seus bens e com o seu serviço. Identidade. Quando nós temos dúvida da nossa identidade, eu sempre pergunto isso: qual é o número da sua identidade? Muitas pessoas sabem de qual, outras não sabem. Qual é o número do teu CPF que está na identidade? A pessoa também muitas vezes não sabe, eu sei. Qual é a filiação que está escrito? Quais são os detalhes que estão na tua identidade? Bom, tem meu nome completo, tem a data da expedição, tem a data do meu nascimento, tem a minha filiação do meu pai e da minha mãe. Detalhes. Mas quando nós não sabemos quem nós somos, quando a gente perde a nossa identidade, e nós perdemos a identidade devido às situações que nós vivemos, o cotidiano, o lugar onde a gente está inserido, a cultura local, isso tudo faz com que a gente perca a identidade. A gente começa a viver a identidade cultural do local onde a pessoa está. E quando a gente se pega, quando a gente se vê, a gente já não tem mais uma identidade. A gente já perdeu. E o irmão que estava ministrando louvor, ele falou sobre perda. A Bíblia tem 365 vezes, não temas. Sabe por que 365? O que te lembra 365? O ano. Porque Deus foi tão estratégico que colocou 365. Para cada dia basta o seu mal. E para cada dia ele diz para a igreja: não temas, não temas, não temas, porque eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. É para você não esquecer quem você é em Deus. E quando nós temos uma identidade, quando a gente sabe o número do nosso RG, o número do nosso CPF, a nossa filiação, de quem nós somos filhos, a gente não precisa temer, a gente não precisa ficar cabisbaixo diante da adversidade. Aquela mulher que estava procurando a sua moeda, ela tinha uma identidade, porque ela sabia que ela tinha perdido algo. Ela acende o candelabro. A primeira atitude de alguém que procura algo é iluminar ao máximo o ambiente para enxergar da melhor maneira possível. Luz. Um ambiente que está escuro, ele precisa de luz. O lugar onde você está, quando falta luz, a gente fica: meu Deus, onde que está? Eu acho que está mais ou menos. Alguém sem luz é alguém sem direção. Você até sabe que a tua cama está ali, mas você precisa ir apalpando quando falta luz, porque você fica sem direção. Aquela mulher possivelmente estava sem direção. Aquela mulher possivelmente não sabia onde aquela moeda tinha caído, mas ela tinha diligência, ela tinha vontade de encontrar. E agora ela acende o candelabro. E um candelabro significa que Jesus é a luz, e que onde ele chega, ele precisa iluminar o lugar. Onde existe a luz de Deus, as trevas não podem entrar, fazer visitação. E nós estamos numa terça-feira de libertação, no culto da libertação. E todos os dias nós precisamos ser libertos. E todos os dias nós precisamos acender a luz que no meio das trevas. Porque se a luz estiver brilhando, Satanás não pode entrar, não pode fazer morada, não pode nos aprisionar, não pode aprisionar a nossa mente. Porque onde a luz de Deus entra, a escuridão tem que ir embora, Satanás tem que partir em retirada, porque a luz do Senhor, ela chega para mudar a nossa história. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que onde houver escuridão, a luz do Senhor vai chegar. Onde houver trevas, a luz de Deus vai chegar. E quando a luz de Deus chega, Beto, quando a luz de Deus chega, todo o ambiente se transforma, a alegria chega, o mal vai embora. Sabe por quê?
porque quando Jesus chega, o cenário muda, a história muda, a igreja muda, nós deixamos de ser religiosos e começamos a ser aquilo que Deus diz que nós somos: filhos amados, destemidos, pessoas que não vão parar, pessoas que não vão desistir, pessoas que não vão ficar olhando para a dificuldade, mas vão olhar para cima, porque vão acender a luz. E quando você tem que ter atitude. Ninguém acende um candelabro, ninguém acende a luz dessa igreja se não tiver atitude, se não perceber que há uma escuridão. Você primeiro precisa perceber. Eu digo sempre do chá, quando eu era rainha dos chás de mulheres, que era o C de competência, o H de habilidade e o A de atitude. O chá no mundo corporativo é competência, habilidade e atitude que nós temos que desempenhar, que nós temos que avaliar nos funcionários. Isso é competência, é aquilo que a gente aprende a fazer. Habilidade é aquilo que você faz com maestria. Mas o A de atitude só depende da gente. Não depende do patrão, não depende do pastor, não depende do marido, não depende de ninguém. A atitude depende somente de você. E para acender a luz, para tocar o mundo sobrenatural, para tocar aquilo que você não está vendo, mas que você está crendo, você precisa ter atitude de tocar o sobrenatural de Deus e trazer à existência aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, porque Ele já fez. A gente só precisa tocar e a gente só precisa começar a ativar o céu, porque quando a gente ativa o céu, as bênçãos começam a descer. Ah, vocês estão crendo? Eu estou crendo. Ela tinha 10, ela perdeu uma. A Bíblia fala sobre as 100 ovelhas, uma foi perdida. Significa que de 100, uma se perdeu, 1%. A Bíblia fala sobre o filho pródigo, eram 2, um se perdeu, 50%. A Bíblia fala da dracma, que ela tinha 10 e perdeu uma, 10%. Quantas vezes nós perdemos muitas coisas ao longo da vida? Nós perdemos a alegria, nós perdemos a disposição, nós perdemos a fé, nós começamos a ser pessoas literalmente religiosas, que viemos para a igreja somente para ouvir, para receber, mas a gente já não crê mais que o Senhor está no lugar e que pode operar maravilhas. Muitas vezes as pessoas vêm aqui e depositam a sua carteira de trabalho, e depositam os seus pedidos, mas não está crendo. Sabe como é que o mundo espiritual funciona? Você precisa ter fé para tocar. Não é só colocar o papel, não. Você tem que vir dizendo assim: eu sei que eu vou receber. Sabe por quê? O meu Redentor vive. Não tem emprego, mas tem trabalho. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que por minha causa Ele vai se levantar. E nessa noite Ele está dizendo: eu vou me levantar pela tua causa, eu vou me levantar pela tua vida. Eu sou o Deus que acendo as luzes. Ele é o Deus das luzes. Ela acendeu a luz. Para receber precisa acender. Para receber precisa crer. O valor da dracma. A dracma perdida tem um valor espiritual, fidelidade. A dracma representava o que? Uma aliança. Toda mulher casada usava enfeites na testa, tipo um colar, formado por 10 moedas de prata e uma moeda maior no centro. Eu fui pesquisar para ver como que eram essas moedas. Perder uma dracma significava colocar em risco a sua descendência, pois a dracma era um sinal profético. Era um sinal de perpetuação de geração. Muitas pessoas perderam coisas valorosas na vida, mas hoje eu creio que é o dia de nós limparmos a casa, de mudarmos a cadeira do lugar, de começarmos a arrastar a cama e começar a procurar: Senhor, eu perdi alguma coisa, mas eu sei que a tua mão é poderosa, que o Senhor é poderoso, mas eu vou tocar no mundo espiritual e eu sei que Deus vai mover, Deus vai acender a luz e você
você vai começar a enxergar. Isso é mudança de mente, isso é mudança de atitude. Se você não muda a mente, você não vence. Você só vence se você muda a sua mente. Enquanto a sua mente está cauterizada, enquanto nós somatizamos os nossos pensamentos dentro da nossa cabeça, a gente começa a não crer, a gente começa a viver de acordo com o que o mundo vive. Mas quando a gente crê que se a gente acender a luz nós iremos receber, tudo acontece na nossa vida. Está caindo tudo, né, pastor? Ela era uma mulher estrategista. Estrategista é alguém que sabe o que vai fazer. No mundo corporativo nós temos os estratégicos, que estão em cima da pirâmide. Nós temos as pessoas que estão no meio da pirâmide, que são os executivos. E nós temos a base da pirâmide, que são os operacionais. O operacional, ele executa a atividade. Se você é operacional na sua empresa, você sabe que você está ali para executar teu papel e tua responsabilidade de acordo com teu descritivo de cargos. As pessoas do mediano são as pessoas executivas que começam a repensar, a destrinchar as diretrizes que vêm das pessoas estratégicas, que geralmente são os grandes executivos das empresas. Aquela mulher, ela tinha um papel estrategista. Ela sabia que para ela encontrar algo que ela tinha perdido, primeiro ela tinha que ser organizada. Uma pessoa para vencer, uma pessoa para receber algo de Deus, ela precisa se organizar. Tem gente que quer receber, mas não quer ser organizado. A casa bagunçada não te ajuda em nada. A empresa bagunçada não te ajuda em nada. Tudo que está bagunçado você não consegue encontrar nada. Eu costumo sempre dizer no consultório que quando uma pessoa está desestabilizada, é como se a gente olhasse, como é que está seu guarda-roupa? E a pessoa diz assim, uma bagunça. Mas não está arrumado? Não, não está arrumado. Sabe por quê? Se você não está organizado aqui dentro, se você não está organizado dentro da tua mente, como é que o teu guarda-roupa vai estar organizado? Não está organizado. Primeiro você organiza aqui, para depois organizar aqui. Primeiro a gente muda aqui dentro, para que as coisas comecem a mudar aqui fora. As coisas aqui fora só vão mudar quando nós mudamos a nossa mente internamente, quando a gente começa a se organizar mentalmente, quando a gente começa a conhecer quem nós somos, quando a gente começa a saber quem é a gente, a nossa identidade, de onde nós viemos, quem são os nossos pais, de onde os nossos pais vieram, qual é a missão dos nossos pais, qual que é a tua missão. Quando você se conhece, você começa a se curar. É terapêutico. Está na Bíblia. A mulher para encontrar a dracma. Normalmente quando perdemos algo de valor e a encontramos, guardamos a moeda, guardamos aquilo que perdemos num lugar muito escondido, com muito cuidado, para a gente não perder de novo, não é assim? Aquela mulher, a atitude dela não foi de guardá-la. A atitude daquela mulher foi de chamar as amigas e as vizinhas para que elas festejassem com ela aquilo que ela tinha perdido e que agora ela tinha encontrado. Muitas vezes nós não falamos mais dos nossos testemunhos, nós não falamos mais daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque muitas vezes a gente não quer compartilhar. Ai, se eu contar, pastor Freudes vai ficar com inveja de mim, não vou contar o que Deus fez. Quando você não conta aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você está impedindo que o teu irmão seja ativado com fé, porque se aconteceu com a Alzineia, vai acontecer com o pastor Freudes, vai acontecer com o Luciano, vai acontecer com o Beto, vai acontecer. Por isso que nós precisamos, ao receber algo de Deus, chamar todo mundo, dar culto de ações de graça. Hoje a gente não faz mais isso.
A minha época de quando eu era lá naquela outra igreja, muito tempo atrás, os meus pais, eles davam cultos de ações de graça. Quando alguma coisa acontecia na nossa família, a minha mãe e o meu pai, vamos render graças ao Senhor, porque o Senhor fez, porque Deus está fazendo. Hoje a gente recebe algo e a gente quer esconder, a gente não quer compartilhar, porque tem medo que as pessoas sintam inveja. Amado, não tem olho grande, não tem inveja, não tem nada, não tem nenhuma barreira que vai te pegar, sabe por quê? Ao teu lado estão os anjos do Senhor, ao teu redor estão os anjos do Senhor, e o Senhor diz assim: eu me comprazo com meu filho, que tem falado, que tem dito do meu amor, e que tem multiplicado aquilo que eu tenho feito. Quando o Senhor falou que quase perdeu sua filha, eu me lembrei ali, o Luciano olhou para mim, no final da semana passada. Vocês sabem que eu tenho uma agenda muito grande. Todo final de semana eu tenho agenda, para a glória de Deus. E no feriado eu falei, não vou fazer nada. Esse feriado a gente tira para a família. E nós tínhamos programado de estarmos juntos em Angra, na casa da prima do Luciano, numa fazenda. Família é prioridade. E naquele momento, nós fomos felizes para lá. Estávamos felizes. Mas a gente tem que estar vigiando o tempo todo, sabe por quê? A partir do momento que você começa a incomodar o inferno vai ficar tão incomodado que ele vai querer te incomodar e vai querer te parar. Nós chegamos lá em Angra, foi na sexta. Tudo bem. Aí no sábado, enquanto o Luciano foi no mercado comprar carvão para fazer churrasco, lá tem um lago enorme, bem distante da casa. E nós fomos andar de pedalinho. Eu não sei nadar. E aí nós andamos de pedalinho. Eu fui dar a primeira volta e o Luciano estava na churrasqueira. Meu marido estava muito distante. Eu fui imprudente. Porque se eu não sei nadar, eu tenho que estar, no mínimo, com todo o colete de proteção, com a nadadeira, com tudo. Mas naquele momento eu parecia uma criança. Eu estava tão feliz, eu estava desfrutando aquilo que Deus tinha reservado para a gente, que eu estava tão feliz. Vem, Carol, vem, Carol. Ai, Carol medrosa. E estava eu ali, desse jeitinho que vocês conhecem. E dei a primeira volta no pedalinho. Aí falei, vai, Carol, agora. A Carol foi no pedalinho. E agora eu falei, já que eu peguei confiança, agora eu vou no stand-up. Uma senhorinha querendo andar no stand-up. Uma senhorinha moderna, gente. E naquele momento, peguei o stand-up, aquele de remo, né? Era uma pontezinha que eu ia remando para um lado, ia remando para o outro. Peguei confiança, fiquei em pé. Agora eu estou indo. E aí quando eu estou indo, dei a primeira volta. Opa! Fiquei melhor ainda, porque agora eu já dei a primeira volta. Chama meu marido, ainda falando de cima do stand-up. Eu falei para a prima dele, chama meu marido para ele me ver, porque eu sou demais. Naquele momento, enquanto ela foi chamar o Luciano, que estava bem distante, eu estava lá no final do lago, 250 metros depois. Na hora que eu vou fazer a curva, na hora que eu vou virar, caiu, bum, dentro do rio, dentro do lago, sem saber nadar e sem nadadeira, não sabe nem boiar, não sabe mergulhar, não sei. E naquele momento, eu caí ali dentro daquele lago, daquele rio, e comecei a afundar, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, eu caí, e eu não vi o Luciano. Na hora que eu conseguia subir, eu fui lá embaixo, gente, não tinha fundo, era um negócio que não tinha fundo, as águas verdes, cheio de folha, eu não vi o fundo, eu não conseguia, tentando pegar o fundo, mas o fundo sumiu. E aí ai meu Deus, e naquele momento, alguma coisa me levantou, gente. Eu não estou brincando, porque o Luciano, quando chegou, que ele achou que fosse para me ver, ele falou, alguma coisa aconteceu. Ele veio andando muito rapidamente, chegou até o lago. Quando ele só viu a minha mãozinha assim, só as duas mãozinhas, ele tirou o óculos, jogou assim e começou a nadar. E o Luciano sofreu um acidente no início do ano, que vocês sabem, tem uma placa enorme no ombro. Ele não nadava há muito tempo. O Luciano se mergulhou e foi
foi. E ele disse que quando ele abaixava, que ele levantava e tentava me ver, ele já não me via, porque eu estava lá embaixo da água. E agora ele falou: Senhor, deixa eu encontrar a minha esposa. E quando eu descia, que eu levantava, eu falei: eu sei que o Luciano vai chegar. Eu só pensava assim, sabe por quê? Porque eu tinha confiança no meu marido e sabia que o meu marido ia chegar. Eu disse assim: ele vai chegar. E eu, abaixei de novo, umas 3 vezes, uma pessoa que não sabe nadar, aonde o rio não tem fundo, não tem nada para você segurar. E aí quando eu falei: ai Senhor, e de repente, quando eu consegui subir um pouquinho, que eu sumi de novo, o Luciano chega, me levanta pelo short, levanta, não segura no meu pescoço, porque senão podia enforcá-lo na hora do desespero. Mas eu estava totalmente tranquila. Eu estava light, ele nem acreditou. Vai ficar traumatizado. Eu falei: não, mais tarde eu vou dar uma outra voltinha. Mentira, gente, vou dar uma outra voltinha nada. Sabe por quê? Porque eu amo a minha vida, né? E aí naquele momento o Luciano me tirou, me colocou na prancha. E aí quando nós saímos dali, que a gente foi para casa, quando nós chegamos lá na casa da fazenda, eu falei assim: gente, Luciano, o sonho da pastora Jaque Manguariba, uma semana antes, manda um WhatsApp para mim. Ela não fala comigo, eu só preguei uma vez na igreja dela, não é frequente, não me vê frequentemente. Ela falou assim: Alzineia, tive um sonho com você. Você estava numa casa linda, onde tinham várias casinhas, aonde tinha um lago enorme, aonde tinham muitas flores, era o cenário de onde nós estávamos. E de repente você tinha muito medo para atravessar para o outro lado, e você estava em cima de uma ponte, e tinha uma mulher que apontava para você e dizia alguma coisa. Eu não entendi o que a mulher estava dizendo, mas eu quero te dizer que Deus vai te guardar, que Deus está te guardando e que Deus vai mudar, porque a tua história ainda não terminou. A irmã mandou esse sonho para mim, você está entendendo? Sabe o que a nossa Bíblia diz? Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. O Senhor sempre revela aos seus profetas. Não era para eu estar aqui. Sabe por quê? Porque quando você começa a incomodar o reino das trevas, Satanás começa a ficar incomodado, fala assim: eu quero paralisar essa pessoa. Porque o que Deus tem para fazer através da nossa vida são coisas tão grandes, que nós não temos como mensurar. Como Ele sabe que Deus tem planos grandes para a nossa vida, Ele tenta nos paralisar. Sabe por que eu estou contando isso para você? Não é para você andar de stand-up se você não sabe nadar. Você precisa ter alguém que te leve. Mas mesmo que, se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja passando por momentos de aflições, que você não veja uma porta, que você não veja uma saída, que você esteja no meio de um mar bravio e que você só veja onda e que você não vê nada para te ajudar, eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus me diz: eu estarei com você, eu te pegarei pelas mãos e eu te levantarei. Sabe por quê? Porque eu cuido de você, eu cuido da tua vida, eu cuido da tua casa, eu cuido do teu futuro, eu cuido da tua família, eu cuido da tua saúde, porque eu sou Deus do cuidado. Vocês estão entendendo? Não era para eu estar aqui, mas como a obra de Deus não se completou na minha vida, eu não morrerei enquanto todas as promessas não se cumprirem na minha vida e na minha história e na minha casa. E a mesma coisa vai acontecer com você. Você não vai morrer. Você está passando por um processo. Talvez você esteja procurando alguma coisa. Talvez você tenha perdido algo muito importante. Talvez você hoje esteja numa situação de aperto, numa situação de decepção, porque você perdeu a confiança, porque você perdeu algo que era sobrenatural na tua vida. Mas quando a gente perde alguma coisa, meu irmão, quando a gente perde alguma coisa na nossa vida, sabe o que a palavra de Deus diz? Que Ele vai repor, que Ele vai colocar muitas vezes mais tudo aquilo que você perdeu. Eu não sei o que o Senhor perdeu, mas eu quero te dizer nessa noite que aquilo que o Senhor perdeu, Deus vai trazer muitas vezes mais sobre a tua vida. Receba hoje em nome de Jesus. Receba.
Porque Deus está entregando coisas aqui. Porque Deus está entregando coisas aqui. Porque Deus está juntando pessoas, não para ser um aglomerado de gente, mas para ser um povo remido, lavado, que vai bendizer o nome do Senhor. Está na prova, vai dando glória a Deus. Está na luta, vai glorificando. Está passando por dificuldade. Eu não vou deixar de estar na terça-feira da vitória. Está vazia a igreja. Não se preocupe com números. Deus não se preocupa com números. Deus se preocupa com uma igreja que vai morar no céu e que não vai parar diante das adversidades. Nós não vamos parar diante da adversidade. Queira o inferno ou não, nós não pararemos, Adriana, diante da adversidade. A adversidade não é para te parar. A adversidade é para você confiar no Senhor, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã e será para sempre. A mulher agora limpa a casa, ela agora limpa tudo aquilo, ela começa a tirar o sofá. Eu gosto de limpar a casa, eu gosto de fazer serviços de casa. Eu estou aprendendo a ser uma designer de Cristo. Eu estou aprendendo a ser uma designer, porque muitas vezes nós queremos ser só executivos. A vida inteira é executiva. E agora eu sou designer. Sabe o que é designer? Voltar para o papel original do que Deus reservou para a gente. Eu estou aprendendo isso. Muitas vezes, você vai voltar a alguns lugares, para você voltar à escola a aulinha que você perdeu. Tem aulas que a gente perde, tem aulas que a gente fica conversando, tem cultos que a gente está na igreja, mas não está presente. Então você vai voltar para o final da fila, para que você possa refazer a aula, que você possa aprender com eficácia e eficiência, para que você possa aplicar tudo aquilo que você aprendeu. A nossa experiência do mundo corporativo, a nossa experiência enquanto nós estávamos lá, era para a gente aprender. Porque no mundo corporativo você não tem que fazer tudo com excelência. No trabalho você não tem que fazer melhor do que todo mundo, porque você é crente. Você não tem que fazer com eficácia, você não tem que chegar cedo, porque você é cristão e você é exemplo de Cristo. Exemplo de Cristo tem que ser em tudo, tem que ser na fidelidade, tem que ser no horário, tem que ser em tudo. Mas muitas vezes, pessoas dizem assim: não quero fazer negócio, se é crente não quero fazer. Sabe por quê? Nós estamos perdendo a nossa identidade. Porque a gente está perdendo a nossa identidade. E uma igreja fria, ela perde a identidade. Ela é só um corpo vazio. Eu costumo dizer que é o Walking Dead. O Walking Dead são aqueles mortos vivos. As pessoas só caminham, mas não têm a presença de Deus na vida delas. Walking Dead é uma série. Muitas vezes nós teremos que voltar ao lugar para que a gente possa organizar a casa. Deus é Deus de organização. Deus não vai fazer nada sem princípios. Deus trabalha com princípios. Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de desordem. Deus só vai te dar algo a partir do momento que Ele encontrar fidelidade no teu coração. Muitas vezes nós perdemos muitas coisas, temos que voltar para o início do joguinho, porque quando você perde uma etapa do jogo, você tem que voltar lá para o início, não é assim? A mesma coisa é a vida cristã. Quando nós passamos pelo deserto, mas nós não aprendemos no deserto, você vai voltar para o deserto. O deserto não é para fazer casa, o deserto é para a gente montar tenda, porque a tenda você arma e desarma e você sai rapidinho. Mas a palavra de Deus diz: eu te levarei ao deserto para te ensinar a ser útil. Crente não gosta de deserto? É no deserto que a gente aprende a ser útil. É no deserto que a gente aprende o plano B, o plano C. Muitas vezes você só tem o plano A para a tua vida. Muitas vezes você quer aquele emprego maravilhoso. E muitas vezes você perde oportunidades de ter bons trabalhos nesse mundo. Porque tem trabalho, emprego pode ser que não tenha, mas tem trabalho. Emprego pode ser que não tenha, mas tem trabalho. E muitas vezes a gente trava, a gente para, porque só sabe fazer uma coisa e não quer experimentar outras coisas.
Então Deus vai deixar você chegar ao deserto, passar pelo deserto para te ensinar a ter utilidade. Porque quando você passa pelo deserto, você começa a pensar de maneira diferente. E estratégias de Deus vêm sobre a nossa mente. Coisas que você fala assim, gente, eu jamais viveria assim. Hoje eu vivo do sobrenatural de Deus. E nada tem faltado na nossa casa, nada tem faltado na nossa vida. Sabe por quê? Deus encontrou fidelidade no meu coração. Deus disse assim, chega de CNPJ, chega de CNPJ dessa terra. Eu agora tenho uma obra com você, que é a CNPJ do céu. E você agora é uma ativadora do céu. E você agora chega de trabalhar para o homem. Agora você vai ter que trabalhar para o meu reino. Você vai ter que evangelizar. Você vai ter que curar. Porque a palavra de Deus diz, pelas minhas pisaduras, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E nós fomos chamados para esse tempo, para a terça-feira da vitória, para a terça-feira da libertação, para a terça-feira da intercessão, para chamar, para clamar, para chamar o Todo-Poderoso, porque Ele tem poder nos céus e na terra. Se Ele quiser, Ele pode abrir as janelas do céu e começar a modificar a história dessas pessoas, porque eu estou crendo no Deus que muda a história. Deus vai mudar a história, Deus vai abrir porta. Onde não tem porta, Ele vai abrir. Aonde tem coisa fechada, Ele vai abrir. A porta está só encostada, você tem que empurrar. A atitude é tua, a ação é de Deus. A atitude é tua, a ação é de Deus. A gente move o céu e Deus faz a parte dele. Ela chama as amigas. Vem, meninas. Vem, Rosângela. Vamos, Rosângela. Vem cá, aconteceu um milagre. Eu tinha perdido a minha moeda e agora eu me encontrei. Vem celebrar comigo. Igreja precisa aprender a celebrar. A gente só quer celebrar grandes vitórias. A gente só quer celebrar grandes vitórias. Eu estou celebrando a minha vida. Domingo o pastor chamou aqui. Eu vim, o pessoal, parabéns. Eu falei, parabéns, glória a Deus. Não era para eu estar aqui, mas eu estou aqui. Pela graça do Senhor. O Senhor cortou o laço. O Senhor cortou o laço de morte. E eu estou vivo aqui. Então eu tenho que celebrar a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Quantas coisas você tem recebido de Deus? Quantas coisas você tem recebido de Deus? Mas você não agradece. Você fica esperando coisas grandes, coisas mirabolantes. E talvez Deus não queira trabalhar com coisas mirabolantes. Deus queira trabalhar com pequenas coisas na nossa vida. E que a gente vai ter que aprender, irmão, eu estou hoje contigo. Tu vai ter que aprender a celebrar coisas pequenas. Coisas pequenas que Deus já começou a fazer na tua vida e na tua história. Coisas pequenas, não fique esperando coisas muito grandes para esse tempo. Comece a celebrar as pequenas coisas que Ele tem feito na tua vida. Ela chama as amigas, ela fala, vamos celebrar. Eu encontrei a moeda que estava perdida. Eu encontrei a moeda que estava perdida. Agora nós temos que louvar. Agora nós temos que agradecer. Agora nós temos que dançar. Porque aquilo que estava perdido foi encontrado. Maria Madalena agora ela começa a enxergar. Ela não é mais a mulher dos 7 demônios. Porque nós gostamos de colocar adjetivo nas pessoas. Eis isso. Ex-ladrão, ex-homossexual, eis isso. Não, você não tem que colocar adjetivo. Você precisa começar a chamar a pessoa pelo nome que está na identidade da pessoa, para que a pessoa comece a ter consciência de quem ela é em Deus. Maria Madalena agora, uma mulher escolhida, liberta dos demônios, liberta dos cárceres. A Bíblia não diz. Os especuladores dizem que ela era prostituta, que ela era amante de Jesus, que ela era isso, que ela era aquilo, que ela era adúltera. Eu não quero saber do que ela era. Isso não importa. O que me importa é que ela estava possuída por demônios e que agora ela teve uma nova vida. Não importa o rótulo da identidade anterior. O importa é a identidade que ela recebeu de filha, de amada, de destemida, de discípula.
E agora aquela mulher, ela vê Jesus sofrer ali no Calvário. Enquanto alguns partiram, aquela mulher permaneceu ali. Ela não perdeu nenhum detalhe de tudo que Cristo fez. Ela agora segue a cruz. Agora ela vê a morte, ela vê a crucificação. E aí depois ela vai para casa, porque no sábado ela tinha que estar em casa, porque tinha uma ordem, tinha um mandamento. E ela vai para casa e ela começa a preparar o quê? As especiarias. Ela começa a preparar os perfumes para poder embalsamar Jesus, para poder colocar no corpo de Jesus. E aquela mulher é a primeira a chegar. Sabe, uma pessoa que perdeu alguém, sabe, uma pessoa que perdeu alguma coisa importante, ela é a primeira a chegar. Sabe por quê? Quando as pessoas chamam para vir à frente, durante 2 anos eu era a primeira a chegar na frente. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu tinha perdido algo, mas que eu precisava recuperar. E quando a gente tem consciência que a gente precisa recuperar algo que a gente perdeu em algum lugar, a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que correr. Jesus está ali, Jesus está passando, Jesus está fazendo, eu estou crendo. Se eu estou crendo, Jesus já começou a fazer. Então nessa noite, eu sei que Jesus Cristo está nesse lugar, e Ele vai fazer abrir os seus olhos, para que você comece a enxergar aquilo que estava perdido. Você vai achar. Você vai achar. Por que a gente usa o capacete numa empresa? Para que nenhum prego, para que a gente não caia e bata com a cabeça. Por que a gente usa o fone concha, o protetor auricular? Para não ouvir um barulho muito alto de uma máquina, de um fundo de um navio. Por que a gente usa a luva de vaqueta? Para que a gente não machuque a nossa mão na hora de cortar alguma coisa. Por que a gente usa uma bota com CA? Para que a gente não escorregue, para que a gente não caia. Esse Jesus Cristo, Ele é especialista. Eu costumo sempre olhar as coisas que acontecem e as coisas que Jesus faz. Ele coloca um capacete sobre a tua cabeça, para que nenhum acidente aconteça contigo. Ele coloca uma luva na tua mão, para que você possa tocar e você não seja machucado. Ele coloca um sapato no teu pé, para que você não escorregue e para que você não perca aquilo que Deus quer fazer. Ele coloca um óculos de proteção. Sabe o óculos de proteção que a gente usa na empresa? Esse óculos é aquilo que Jesus coloca, e Ele vai ampliar a tua visão. Quando você está com a tua visão comprometida, você recebe um óculos de sobreposição, que coloca em cima do teu óculos. Sabe para quê? Para que a tua visão não fique embaçada. Sabe o que eu quero te dizer? Mas, Alzinei, o que isso tem a ver com a dracma perdida? É que você pode ter perdido muitas coisas. Você pode ter perdido aquilo de mais importante. Você pode ter perdido pessoas. Você pode ter perdido alegria. Você pode ter perdido alguém importante. Você pode ter perdido um relacionamento. Você pode ter perdido a sua empresa. Você pode ter perdido um filho, uma filha, um ente querido. Não importa o que você perdeu. A hora que você começar a organizar a tua mente, começar a organizar a tua casa, a tua visão será ampliada. A tua visão será ampliada, e você vai ter atitude de tocar, de tocar, de tocar, e você vai começar a acender, e a luz que vem do Senhor vai iluminar o ambiente, e vai dizer assim: filho, anda para lá, filho, anda para cá, dá meia volta aqui, porque sou eu que falo contigo. Eu vou dar orientação para você chegar até o lugar que você perdeu. Perder muitas vezes é ganhar. Às vezes a gente perde alguma coisa para poder ganhar, e muitas vezes a gente não entende a perda. Mas muitas vezes Deus até vai permitir você ter perdido, para que você comece a viver no epicentro da vontade dEle. Tem epicentro de Deus na sua vida, meu irmão. Tem epicentro de Deus para a sua vida, meu irmão. Essas coisas que aconteceram, essas situações que passaram na tua vida, na tua história, o Senhor permitiu para que você hoje pudesse estar aqui, para que você hoje pudesse
dissesse assim: grande é o Senhor, e eu sei que Ele vai fazer infinitamente mais, além daquilo que você sonha, além daquilo que você imagina. É você mesmo que está de blusa preta, que está abraçado com a irmã, é você mesmo. Deus vai fazer infinitamente mais sobre a tua vida. Está descendo sobre a tua vida algo sobrenatural hoje. É hoje. Você pode começar a contar os dias, porque você vai ver e vai dizer: verdadeiramente o Senhor estava naquele lugar e Ele abriu minha mente. Ele está descortinando a tua visão. Receba hoje uma nova visão. Você perdeu? Você perdeu alguma coisa? Você perdeu alguma coisa? Você perdeu alguém? Você está em busca de alguém? Você está em busca de um emprego? Você está em busca de algo que perdeu? Eu não sei o que você escreveu ali, mas o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está lendo tudo e Ele sabe. A hora que você começou a escrever essa cartinha aqui, a hora que você começou a escrever essa cartinha aqui, o Senhor, os anjos do Senhor já estavam vendo. O Senhor já viu aquilo que você pediu, mas a atitude é sua. É você que precisa escrever e é você que precisa começar a crer. Se coloque de pé, se coloque de pé.